princípio da inocência, que isso é observada conforme prediz o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, previsto lá no artigo 8º, número 2, do decreto 678 de 92, que é o Pacto de São José da Costa Rica, como também previsto no artigo 14, parágrafo 2º, do decreto 592 de 92, que é o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, né? Todos temos direitos a uma presunção de inocência, ou seja, quando é que acaba essa presunção de inocência? Acaba exatamente quando transita em julgado. A pessoa pode ter 350 processos, pode ter 450 inquéritos correndo, se ela não tiver uma só sentença transitada em julgado, ela será considerada réu primário em função do que prescreve o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, que determina que a pessoa só pode ser considerada culpada quando tiver uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Isso, logicamente, varia de estado para estado, e, logicamente, quando eu falo em estado, eu estou falando no sentido amplo, porque o direito penal, ao analisarmos o direito penal, sempre deveremos fazer essa análise sobre 3 correntes, né? O direito penal ele é dominado por 3 correntes ideológicas, vamos dizer assim. A primeira corrente é a corrente da lei e ordem, né? O que é corrente criminal da lei e da ordem? Na verdade, é aquela corrente extremamente rígida, né? Aquela corrente que decorre do princípio do dura lex sed lex, ou seja, aquela corrente onde os direitos das pessoas elas são muito reduzidos, né? Todo direito ele é sempre relativo. Então, se nós pegarmos todos os direitos, por exemplo, vamos pegar um direito fundamental previsto do artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal, que é o direito de ir e vir, o direito de ir e vir. Esse direito de ir e vir, ele é relativo. Todos os dias nós cedemos parte dos nossos direitos para que o Estado possa ter a autoridade. E a autoridade é que vai trazer aí esse chamado poder de polícia, que é exatamente o controle que o Estado tem entre o direito, ou seja, naquela parte do direito que nós cedemos todos os dias para o Estado. Então, vejam que a corrente lei e ordem é a corrente que tem menos espaços para a liberdade da sociedade, das pessoas. Então, aquela que tem pouco espaço é a chamada corrente lei e ordem, ou seja, o sistema é dura lex sed lex. Exemplo, nós temos aí, por exemplo, o Japão, né? O Japão, no cumprimento da execução penal, seja ela provisória, seja ela definitiva, seja ela antecipada, como é um caso tipicamente brasileiro, não é verdade? Então, nós temos aí a corrente lei e ordem. No Japão, a pessoa é condenada a 50 anos, ele vai ficar 50 anos na cela, né? Vai ficar 50 anos na cela. Aqui no Brasil não existe isso, né? Começa pelo artigo 75 do Código Penal, né, que foi agora alterado pela Lei 13.964, que é a de 2019, que é a lei que traz o pacote anticrime, né? A Lei 13.964 de 2019, ela traz que a pena no Brasil, o máximo de cumprimento é 40 anos, era 30, agora passou para 40, né? 40 anos, ninguém pode cumprir mais do que 40 anos, né? Mas isso se fosse no sistema da lei e ordem. Por quê? No sistema minimalista, que é o sistema aqui do Brasil, o sistema adotado pelo nosso ordenamento jurídico criminal, nós temos aí a busca pelo incentivo, né? O incentivo àquelas pessoas que estão lá cumprindo pena, né? Aqueles imputáveis que estão cumprindo pena nos termos do que prescreve o artigo 33 do Código Penal, para que eles tenham incentivo, para que eles possam comportarem-se de forma normal, para que sejam aí, na verdade, considerados pessoas aptas à reintegração à sociedade, uma vez que a pena ela tem 3 princípios básicos, né?
três objetivos básicos, que é reeducar, ressocializar e reintegrar uma pessoa à sociedade. Então, dentro dessa ideia de reeducar, ressocializar e reintegrar a pessoa à sociedade, né, existe a necessidade da implantação no Brasil da corrente minimalista. Então, a corrente minimalista ela traz alguns privilégios para os apenados, como, por exemplo, o que prescreve o artigo 83 do Código Penal, que é a chamada liberdade condicionada, né? Existe também a questão da progressão de regime, lá do artigo 126 da Lei 7.210 de 84, seja ela, existe também a possibilidade da remissão, a remissão ou pelo estudo, ou remissão por dias de trabalho, como prevê o artigo 112 da Lei 7.210 de 84. Vejam que são formas de incentivo para que aqueles que estão passando pelo sistema de reeducação, ressocialização e reintegração, eles têm um objetivo, que eles pensem, se eu trabalhar, eu vou diminuir a minha pena, se eu estudar, eu vou diminuir a minha pena, se eu me comportar, eu vou sair antes, né? Vou ter o benefício da liberdade condicional do artigo 83 do Código Penal e assim por diante. Então, essa é a teoria minimalista. E temos a teoria abolicionista, que é aquela teoria que não gosta nem um pouquinho da cela, da pena, né? Contra a pena. Então, essa corrente abolicionista, hoje pouco difundida no mundo, ela tem aí a colocação da responsabilidade sob a reeducação, a ressocialização e a reintegração na promoção dos direitos sociais por parte do Estado, né? Como prevê, logicamente, na nossa Constituição Federal, o artigo 6º, né? Que é o chamado direito à felicidade, aonde nós temos lá o direito à saúde, à previdência, à assistência, à educação, à cultura, o lazer, o meio ambiente, a capacitação, a alimentação, transporte, etc., são direitos sociais que, se o Estado, sendo eficiente, como prevê o caput do artigo 37 da Constituição Federal, também o caput do artigo 27 da Constituição do Estado do Acre e o caput do artigo 12 da Lei Orgânica do município de Rio Branco, traz aí a obrigação da eficiência, né? Não sei, alguns dos senhores já devem ter estudado o LIMP, né? Que são aqueles princípios que norteiam a administração pública, o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então, o Estado tem que ser eficiente e esse é um dos pontos chaves da corrente abolicionista. Assim não haverá necessidade de que ninguém seja tutelado e encarcerado por parte do Estado. Então, temos aí três correntes que estão aí prontas para serem observadas, e isso transforma, na verdade, a forma de encarar o direito penal, a forma de analisar o direito criminal nos estados. Então, cada estado tem aí a sua diferença em função desta corrente. Então, a primeira pergunta que se faz sempre é qual é o direito penal de determinado estado. Ou ele é lei e ordem, ou ele é minimalista, ou ele é abolicionista. São as três correntes que nós temos aí que dominam o direito penal mundo afora, não é verdade? Temos aí também a questão do crime. O crime, como eu já disse, é toda ação ou omissão típica, antijurídica e culpável, né? E aqui já dá para garantir que culpável será aquele que praticado pelo imputável, né? O imputável, já que no direito penal nós temos aí três formas de sentenças, três formas de determinação, de condenação, quando pela prática delituosa, né? Tem dois casos que são voltados para os chamados inimputáveis, e tem um caso que é chamado para o imputável, ou seja, ele é endereçado, essa condenação será endereçada
para o imputável. O que é imputável? Imputável é aquela pessoa que tem discernimento, ela sabe que está fazendo a coisa errada, e quando ela tem essa consciência de que ela